Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Se tiver um fundo aí mais pentecostal, é melhor. Amém? Quem localizou o texto, diga glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas palavras. Eu vou ler novamente, na versão que tenho em mãos, diz assim: por esse motivo, diga comigo no 3, por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti. Amém. Pode se assentar, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu prometo que essa noite eu serei muito breve nesta palavra. Eu não quero passar de 30 ou 40 minutos, porém, eu preciso da sua atenção redobrada. A palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite é uma palavra mais didática e de reflexão. A palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite, você vai estar de frente de um espelho espiritual e vai observar a sua vida. É diante disso que eu quero começar a ministrar essa noite, subordinado ao tema o reavivamento do obreiro. Você pode repetir comigo no 3, o reavivamento do obreiro. 1, 2, 3. Reavivamento do obreiro. Isso. A segunda carta de Paulo, escrita ao seu filho na fé Timóteo. Este livro vai ser escrito no ano 67 depois de Cristo, onde o apóstolo Paulo está em prisão. O apóstolo Paulo está preso em Roma. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a sua última carta das 13 existentes no Novo Testamento. A última carta que Paulo vai escrever é esta que nós lemos. E há quem diga que as últimas palavras de um homem são as palavras mais sinceras da sua vida. Há quem diga que as últimas palavras dos últimos momentos da vida de um ser humano são as palavras mais puras e reflexivas. E são essas palavras que nós temos que nos apegar. Porque no último momento de vida é onde que nós olhamos para a vida e demos o verdadeiro valor a ela. Então Paulo, na sua última carta, ele vai enviar essa carta ao dirigente da igreja de Éfeso, a saber, Timóteo. Timóteo era o seu filho na fé. Timóteo, ele tinha como a sua avó e a sua tutora maior uma mulher chamada Lóide, e a mãe de Timóteo se chamava Eunice. Essas duas mulheres tiveram um papel de extrema importância na educação religiosa do jovem Timóteo. E logo após isso chega o apóstolo Paulo e começa a instruir também Timóteo. Timóteo passa a se destacar no ministério e o apóstolo Paulo vai empossar ele em uma congregação na cidade chamada Éfeso. E essa igreja começou a crescer, alguns problemas começaram a aparecer. E de repente Timóteo começa a desanimar-se. Eu disse o quê? Desanimar-se. Porque o desânimo faz parte da vida do ser humano. Porque o desânimo, ele vai vir qualquer momento na sua vida. Há momentos na nossa vida que o desânimo aparece. E nós temos o desejo, a vontade de largar tudo, de abandonar a missão, devido a alguns problemas que aparecem.
E o problema apareceu na vida de Timóteo. E o apóstolo Paulo tinha uma visão diferente a respeito da vocação. O apóstolo Paulo tinha uma visão diferente a respeito do chamado de Deus na vida de alguém. O apóstolo Paulo olhava para o ser humano e ele não olhava com a visão terrena, não. O apóstolo Paulo olhava para o ser humano com a visão espiritual. Eu disse com a visão quê? Espiritual. E quando o apóstolo Paulo vai olhar para Timóteo, pelos olhos da fé, ele não vê Timóteo como um ser humano normal. Ele vê Timóteo como um altar. E esse altar era o altar da antiga aliança, que era usado dentro do tabernáculo, ou melhor, fora dele. Porque no tabernáculo existia 2 altares. Quantos altares? O primeiro altar era chamado de altar de incenso. E esse altar ficava no lugar santo, bem na entrada da porta do lugar santíssimo, ou santo dos santos. Mas existia um segundo altar, chamado de altar de holocausto, ou altar do sacrifício. E esse altar do holocausto ficava do lado de fora, no lugar chamado tenda, no lugar de fora. Ficava para o lado de fora. E ele era utilizado da seguinte forma: esse altar do holocausto, diz o texto, ele precisaria estar aceso 24 horas por dia. Do lado desse altar do sacrifício, existia a pia do lavatório, ou a pia de bronze. Porque o altar do sacrifício servia para o sacerdote sacrificar os animais a Deus em favor do perdão da humanidade, em favor do perdão do pecado de algum indivíduo que havia errado contra Deus. Ele levava o animal até o altar e ali o sacerdote sacrificava. E após o sacrifício, no altar ou na pia do lavatório, ele lavava suas mãos, os seus pés. E aí era o momento que ele entrava dentro do lugar santo. E após isso entrava no lugar santo dos santos para oferecer a Deus em oração e pedir o favor, o perdão para aquele indivíduo que entregou aquele sacrifício. Porém o apóstolo Paulo vai olhar para Timóteo e ele vai dizer: Timóteo, você não é normal, Timóteo. Você é um altar de Deus. Timóteo, você é o altar do Senhor. Aí ele escreve dizendo: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti. A palavra reavivar vem do grego anasopurô, que significa fazer o fogo subir com vida ou reavivar o fogo. Literalmente reavivar o fogo. Quando você faz um churrasco lá na sua casa e de repente o fogo começa a diminuir, por quê? Porque o carvão está acabando, a lenha está acabando, e você tem mais uma peça de carne para assar. O que você vai fazer? Você vai pegar mais lenha e vai colocar mais ali com aquela brasa que tem. Por quê? Porque você não quer que aquele fogo se apague. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa reacender a chama do teu altar, Timóteo. Você precisa colocar mais lenha sobre esse altar. Todos nós precisamos buscar o reavivamento constante para a nossa vida. Todos nós precisamos buscar esse reavivamento. O Senhor disse em Levíticos capítulo 6, versículo 13, a respeito do altar, o altar do holocausto. Ele vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas esse fogo não arderia de forma natural. Mas esse fogo não arderia, ou não queimaria, ou não se acenderia sozinho. Era necessário o trabalho de alguém, era necessário as atitudes de alguém. E quem era esse alguém? Era o sacerdote. Capítulo 6, versículo 12. Deus vai dizer para os sacerdotes que eles têm que reacender toda manhã. Ele reacende, coloca lenha no altar durante o dia,
para que esta brasa fique acesa o dia inteiro, a noite inteira. E quando é de manhã, ele precisa retirar as cinzas do altar e colocar lenha nova. Porque quando o altar está cheio de cinza, logo aquele fogo vai se apagar. Então por isso é necessário colocar mais lenha. É necessário colocar mais lenha. Pregador, não estou entendendo nada. Pastor de lenha, não estou entendendo nada. É simples, levanta a tua mão direita para o céu, que eu libero uma palavra para você. Eu vim aqui essa noite dizer para você que você é o altar de Deus, e você precisa reacender a chama que está no teu coração. Como é que eu reacendo, pastor? Você precisa colocar lenha nela. E como é que eu coloco lenha sobre esse altar que é o meu coração? Você tem que aplicar oração, você tem que aplicar comunhão com Deus, você tem que aplicar jejum, você tem que aplicar a palavra. Em um culto como esse, você tem que vir colocar atitude na frente. A atitude, a primeira atitude foi você sair da tua casa para vir até aqui essa noite. Você está dizendo: Senhor, eu sou como um sacerdote, já saí de casa e já estou aqui para reacender a brasa. O que eu preciso fazer? Você precisa tomar a segunda atitude. Você já está aqui e aqui tem lenha. Você já está aqui e aqui tem brasa. Você já está aqui e aqui é o lugar do incenso vai se acender para aquecer o teu coração. O Espírito de Deus vai soprar o vento, e aonde tiver lenha, aonde tiver oração, aonde tiver palavra, aonde tiver comunhão, o fogo de Deus vai se acender sobre a tua vida. A segunda atitude que você precisa tomar é abrir a tua boca e começar a adorar. É abrir a tua boca e começar a adorar, a adorar. Quem trouxe glória está liberado. Quem trouxe aleluia, vai dando aleluia. Isso, isso. Eu quero ouvir a adoração da igreja. Você não é normal, meu filho. Você é um altar de Deus. O altar precisa estar aceso. O altar precisa estar com brasa. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ele não se apagará. Então pela manhã o sacerdote acordava, ele ia em direção do altar do sacrifício. Eu disse altar de quê? Eu disse altar de quê? Altar do sacrifício. Então esse altar não é o altar do incenso que está dentro do tabernáculo. Esse altar está do lado de fora, e sacrifício fala de serviço. Sacrifício fala de movimentação. Sacrifício fala de trabalho. Eu fico incomodado, eu não consigo entender. Tem pessoas que chegam até mim e dizem: pastor, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ser usado por Deus. Eu disse: olha, nós começamos um curso na igreja, a escola de pregadores, você está convidado a participar, é de graça. Aí chega a noite, o indivíduo não aparece. Eu não entendo como alguém quer ter brasa acesa no altar, mas não quer sacrificar. Como alguém quer ser usado por Deus, mas não tem coragem de colocar a mão no arado e começar a trabalhar para Jeová. Se você quiser ser usado por Deus, se você quiser ter a brasa acesa sobre o altar, você precisa participar do altar do sacrifício. Sem sacrifício não tem crescimento, sem sacrifício não tem desenvolvimento, sem sacrifício não tem fogo, sem sacrifício não tem glória, sem sacrifício não tem unção, sem sacrifício não tem poder de Deus. Aleluia. Eu não entendo pregadores que não têm a prática da leitura bíblica. Eu não consigo entender obreiros que não têm intimidade com a palavra de Deus. É porque tem o altar, mas o altar já está cheio de cinza. Um dia pegou fogo, mas hoje já está sem fogo. Um dia já queimou, mas hoje já está apagado. Mas o conselho de Deus para você é o mesmo conselho que Paulo deu para Timóteo: meu filho, reavives o dom que há em você. Hoje é a noite que Deus está te dizendo: começa a tirar a pá do teu bolso, tira a pá do lugar do trabalho e começa a tirar as cinzas do altar. Começa a tirar tudo quanto é coisa velha, começa a tirar tudo quanto é sujeira e coloque lenha nova sobre o altar. Coloque lenha nova sobre o altar. Altar que só tem cinza velha, a gente conhece longe, porque tem muita gente que é um altar, mas só tem cinza lá. Abra a boca
boca, ninguém sente nada. Abre a boca, não sai nada de edificação. É porque tem um altar ali, mas esse altar está cheio de cinza, está cheio de brasa. A chama já se apagou faz tempo, mas é conhecido alguém que é um altar de Deus, e a lenha está nova. E a lenha, eu vou repetir isso. O altar que só tem cinza de coisas passadas, só canta o mesmo hino, só prega a mesma mensagem, nunca muda o seu jeito, é sempre a mesma coisa, parece o mesmo robô. Mas agora o altar que tem lenha nova, sempre tem algo novo para oferecer para a igreja. Está na hora de arrancar a cinza e coloca a lenha sobre esse altar. Aleluia. Sacrifício fala de trabalho. Sacrifício fala de movimentação. O que é que você tem feito pelo sonho que você tem? Pastor, o meu sonho é ser usado por Deus de forma poderosa e viajar o mundo inteiro. Você já tirou teu passaporte? Ainda não. Então você não está sonhando como deveria sonhar. Pastor, o meu desejo é pregar em grandes congressos, mas lá eles exigem um conhecimento maior da Bíblia. Você está fazendo algum curso para melhorar a prática da oratória, a prática da homilética? Não, pastor, não estou fazendo nada. Então você está sonhando da maneira errada. Porque quem sonha da maneira certa, ele coloca a mão no arado. Ele está trabalhando para chegar mais longe. Ele está colocando a mão para chegar mais longe. Quem sonha e não faz nada para alcançar o sonho, sinto muito em te dizer, você nunca vai sair do lugar. A pessoa que sonha muito, mas não faz nada para a realização desse sonho, é como se você estivesse caminhando sobre uma esteira. Você vai suar, você vai cansar, você vai ficar fadigado, mas nunca vai sair do lugar. Nunca vai avançar. Agora, se você tem um sonho, você precisa trabalhar por esse sonho, para a realização desse sonho, para a realização deste projeto. Se Deus te fez grandes promessas, comece a olhar na visão daquilo que Deus te prometeu. Comece a viver já pelos olhos da fé tudo aquilo que o céu prometeu para você e para a tua casa. Se movimente, participe do altar do sacrifício, coloque a mão no arado, trabalhe por aquilo que Deus te prometeu. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que Salomão vai dizer em Provérbios 26:20. Ele diz: sem lenha o fogo se apaga. Eu vou ler isso de novo, bem devagarzinho, para você entender. Salomão disse em Provérbios 26:20: sem lenha o fogo se apaga. Pastor, eu estou desanimado, é porque está faltando lenha. Pastor, eu estou fraquinho, não tenho mais força para caminhar. Coloca a lenha sobre esse altar, meu filho, que o fogo de Deus vai se acender dentro do teu coração. Porque o obreiro que tem a chama acesa, ninguém consegue parar ele. Ninguém consegue parar ela. Vai contra tudo e contra todos, porque tem uma chama acesa no seu coração. Você já percebeu que quando nós estamos no primeiro amor, quando nós estamos nas primeiras experiências com o nosso Deus, a chama está acesa no altar e não se apaga. A gente quer fazer tudo, quer participar de tudo, em tudo que tem na igreja a gente está envolvido, porque em um grande incêndio ninguém consegue apagar. Um grande incêndio não tem bombeiro que consiga apagar com as suas águas. Quando nós estamos no primeiro amor, a chama está grande. Aí os bombeiros do inferno vêm com as suas mangueiras de longe para tentar apagar. Coloca a enfermidade, coloca dificuldade, coloca porta fechada, coloca pessoas contra você, mas nada consegue apagar a chama que está acesa no teu coração. Mas depois que você não vai colocando lenha sobre o altar,
aí qualquer coisa é motivo para você não vir para a igreja, não participar dos compromissos que tem na igreja. Depois, pastor, eu não consegui hoje, por quê? Não, porque a minha unha estava inflamada. Eu não entendo um negócio desse, irmão. Pessoas que mandam mensagem: pastor, eu não pude ir para a igreja hoje. Diz: por que não? Porque eu estou gripado. Foi para o trabalho hoje? Fui. Não, para o trabalho eu fui. Para o trabalho não posso faltar. Quantas horas é lá no trabalho? É 8 horas de trabalho, pastor. 8 horas de trabalho dá para ir. 2 horas de culto na igreja não dá. É porque está faltando lenha sobre o altar. É porque o fogo já se apagou. Mas o Senhor vai reacender a chama. O Senhor vai reacender a chama. Eu já vejo o vento de Deus soprando do céu para a terra. Ele vai tirar a cinza. Ele vai colocar lenha sobre esse altar. E o fogo de Deus vai reavivar sobre o teu coração. Você que nunca mais falou em línguas estranhas vai começar a falar. Você que não era batizado com o Espírito Santo será batizado. A lenha reacenderá. Aleluia. Sem lenha o fogo se apaga. Diga comigo: sem lenha o fogo se apaga. O interessante é que Deus diz para o sacerdote: olha, a lenha você tem que colocar todo dia, toda manhã. O Senhor Deus disse para o sacerdote que a lenha só tem que botar uma vez na semana, sim ou não? Ele disse que tem que colocar 2 vezes na semana, sim ou não? Ele disse que tem que colocar 3 vezes na semana, sim ou não? Ele disse que tem que colocar todo dia. Assim como o teu corpo precisa do alimento físico, e se você passar um dia sem se alimentar, você corre o sério risco de ficar fraco e morrer. Hoje a gente estava aqui mais cedo. Eu fui para Atalaia, lá na casa do pastor Arthur, e estava rolando um churrasco lá. Eu não estava com muita fome, eu apenas comia ali um pedaço da carne e tudo, não comia arroz, feijão, nada. Aí de repente eu vim para cá, saí de lá, vim para cá com Glauber. Me deu uma fraqueza, uma tonteira, disse: rapaz, o negócio está pegando. Eu coloquei a mão assim, estava me tremendo inteiro. Eu disse: eu acho que isso é fome. Aí eu saí desesperado atrás de alguma coisa aí para comer. Aí quando eu consegui, que eu alimentei o meu corpo, aquela fraqueza passou na hora. E a mesma coisa, além de ter um material aí em você, que é a sua carne, a sua pele, os seus ossos, os seus nervos, existe algo chamado espírito, existe algo chamado alma, e esse algo também sente fome. A fraqueza é o sinal da falta do alimento para a tua alma, o desânimo é o sinal da falta do alimento para o teu espírito. Mas essa noite você está aqui e em um restaurante espiritual, tem um banquete de Deus preparado. O que alimenta a alma, pastor, o que alimenta a alma é palavra. O que alimenta a alma é Bíblia. O que alimenta a alma é palavra de Deus no teu coração. Só quem recebe essa palavra, jogue a mão para adorar. A renovação espiritual é isso que nós precisamos. Mas para que aconteça uma renovação espiritual, um reavivamento espiritual, é necessário um reconhecimento da necessidade, sim ou não? Quando eu estava aqui de tarde, me tremendo inteiro, tonto, passando mal, eu reconheci que existia uma necessidade em mim. A mesma coisa no mundo espiritual. Quando você está fraco, quando você está desanimado, já não é mais como era antes. Você tem que perceber a necessidade do alimento no teu espírito. Você precisa perceber, entender, compreender e aceitar que está faltando lenha sobre o altar. Obreiro que está faltando lenha é obreiro ruim de dar glória. Obreiro que está faltando brasa sobre o teu coração, não sai um glória a Deus da boca dele em um culto como este. E diz que vem adorar. O pastor manda levantar a mão, não levanta. O pastor manda dar glória, não dá glória. Tranca a cara, fecha o bico. É porque está faltando lenha sobre o altar. É porque está faltando lenha. Eu disse que é necessário o quê? Reconhecimento.
E é isso que Jeremias fez no capítulo 5, versículo 21. O profeta Jeremias reconheceu que o que ele estava vivendo era diferente daquilo que um dia ele já tinha vivido. Jeremias reconheceu que a brasa não está mais acesa como estava antes. E no capítulo de número 5, versículo 21, ele vai dizer o seguinte: Senhor, converte-nos, Senhor, a Ti, e verdadeiramente nos converteremos. O que está faltando de muito crente é a atitude de reconhecer as suas falhas e os seus erros. É a atitude do reconhecimento de que você precisa mais de Deus. Você não tem que dobrar os teus joelhos, empinar o teu nariz e dizer: Senhor, eu vou para a igreja todos os cultos que tem. Senhor, eu sou dizimista da tua casa, eu sou ofertante da tua casa. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você dobre o joelho e diga: Deus, tem misericórdia de mim. Ai, se não fosse a tua misericórdia, eu já teria sido consumido. Deus está querendo reconhecimento. Quando você reconhece, aí Deus vai te dar a instrução do que você precisa fazer. E qual é a instrução de Deus para o sacerdote? Sacerdote, o fogo foi suficiente daquele dia para passar o dia inteiro e uma noite, sim ou não? Assim é um culto. Você está sendo alimentado aqui e durante 24 horas você ainda está pensando no culto. Passou disso, você esqueceu tudo. Porque a lenha precisa ser posta sobre o altar diariamente. É isso que nós chamamos de devocional. Quando você acorda pela manhã e antes de você olhar o Zap, antes de você olhar o Instagram, antes de você olhar a notificação no Facebook, você abrir a palavra de Deus e dobrar os teus joelhos para orar. Quando você faz isso, Deus está dizendo: olha lá, Ele está colocando lenha sobre o altar. Olha lá, está colocando lenha para que o seu altar permaneça aceso. Crente que não ora é crente que qualquer vento leva. Crente que sem comunhão com Deus é vento, qualquer vento leva ele. Pastor, não entendi. O vento do carnaval leva, o vento da quadrilha leva, o vento do mês de julho leva. Ele está vendo cartaz que o Wesley Safadão vai estar aí na praia. Ele já está nervoso dizendo: meu Deus, eu preciso participar desse show. Para com isso, meu filho. Coloca lenha sobre o altar. Coloca lenha sobre o altar. Se o desejo da carne está prevalecendo, é porque está faltando lenha, só tem cinza aí dentro. Reavivamento do obreiro. Senhor, converte-nos a Ti, verdadeiramente nos converteremos. Quando ele usa a expressão "e verdadeiramente nos converteremos", é sinal que existe um convertimento falso. Eu disse o quê? Convertimento. Existe o convertido e existe o convencido. Tem gente que de fato se converteu. Você olha para a vida dele, para a vida dela, tenta encontrar um erro, uma falha e não encontra. Mas agora tem gente que se acha o santarrão, se acha o juiz da igreja, mas você olha para a vida deles e não consegue encontrar uma qualidade. Mas todo tempo bate no peito dizendo ser o melhor. É porque não está convertido ainda, está convencido. Mas Jeremias era convertido e ele queria se converter ainda mais. Senhor, converte-nos a Ti, e verdadeiramente nos converteremos. O obreiro precisa diariamente renovar o seu amor pelo Senhor. Renovar o seu amor pelo Senhor e pela sua obra. Porque às vezes esse amor, ele começa a se esfriar. Aquele temor do princípio, ele começa a se acabar com o passar do tempo. Ele começa a ficar cada dia menor. Aí de repente a gente já não está mais como estava antes. De repente aquele envolvimento do princípio já se acabou.
Jesus cobrou do pastor da igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2 e o verso 4, na carta para a igreja de Éfeso, olha o que Jesus vai dizer: tenho, porém, contra você que deixaste o seu primeiro amor. Que deixaste o quê? Então o que Jesus está dizendo é: igreja de Éfeso, está na hora de reavivar o amor pela minha obra. Está na hora de reavivar o amor pela minha igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Porque o primeiro amor, se Jesus está dizendo primeiro amor, é porque existe um segundo, sim ou não? E primeiro amor fala de prioridade. Primeiro amor fala de dedicação. Prioridade é o primeiro amor. Jesus está dizendo: vocês terminaram a dedicação pela minha obra. Vocês estão a cada dia diminuindo aquele fervor que tinha antes, não tem mais. Tenho, porém, contra ti que deixaste seu primeiro amor. Porém, em Sofonias, Deus prometeu renovar o nosso amor por Ele. Você tem que orar pela manhã ou ao anoitecer e dizer: Senhor, renova o meu amor por Ti, pela Tua obra. Senhor, se está se acabando, renova os nossos dias como dantes. Olha o que Isaías vai dizer no capítulo 40 e o versículo 31. Ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correm e não cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia, aleluia. Deixa eu ver aqueles que confiam no Senhor. Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai renovar a tua fé, Ele vai reavivar o teu coração, Ele vai soprar o vento, e aonde tiver lenha, a chama vai se acender. Ele vai soprar o vento, eu vou repetir, e aonde tiver lenha, a chama vai se acender. O papel de Deus é soprar o vento, o teu papel é colocar lenha. Se você veio aqui essa noite e você entende que você é o altar de Deus, pega essa lenha que está sendo distribuída e coloca ela sobre o teu altar. Coloca ela sobre o teu altar. Coloca ela sobre o teu altar, porque a qualquer momento o vento de Deus soprará e reacenderá a chama do teu coração. O Senhor está sempre posto a reavivar a chama do nosso coração. Eu convido você a ficar de pé, e aqui eu já encerro, eu já estou na conclusão. Eu disse que seria muito breve, mas eu precisaria da sua atenção. Eu queria que você entendesse até aqui que você não é normal. Eu queria que você entendesse até aqui que você é um altar de Deus andando pelas ruas dessa cidade. Que você é um altar de Deus andando pelas ruas deste país, desse estado. Você é um altar de Deus, e o desejo de Deus é que esta chama, ela permaneça acesa sobre esse altar e ela não se apague. Essa noite tem pessoas que estão aqui como altar de Deus e a sua chama está acesa, a sua chama está grande, tem lenha sobre o altar. Pela manhã já leu a palavra, pela tarde já orou, pela anoitecer já orou, já leu, já meditou na palavra, já cantou louvores ao Senhor, e durante esse culto você já recebeu a palavra inicial, você já ofertou, você já louvou o Senhor. Então já tem lenha sobre esse altar, e o vento de Deus soprará e vai reacender a chama do teu coração. Ele vai reavivar, Ele vai reavivar, Ele vai reavivar. Urabadau Achandarai, Emante de Calacéria, Urabadau Achandarai. Deixa eu ver quem é altar de Deus aqui essa noite. Abre a boca e comece a adorar. Um minuto para você adorar, um minuto para você adorar. Quem é altar, comece a adorar. Quem é altar, comece a adorar. Se a lenha já está sobre esse altar, abra a boca e adora, 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 abra a boca e dá glória, abra a boca e dá aleluia, abra a boca e adora, abra a boca e dá aleluia. Isso.
Isso, reacende, Senhor, esta brasa, reacende, Senhor, esse altar, desce fogo do céu sobre esse altar, reaviva este coração, derrama mais poder, derrama mais unção, derrama revestimento, agora, Urabadawa Xandarai, Elebadawa Séria, Eplacaca, Labarawa Xandarai, há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus aqui. A nuvem da unção de Deus, a nuvem da glória, a nuvem do poder acabou de descer aqui, pastor Arthur. Acabou de descer aqui, missionário Leandro. Já desceu. Cadê os altares de Deus? Cadê os altares de Deus? Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem é batizado como Espírito Santo, seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Isso, eu quero ouvir você adorar. Isso. Rebarawa Xandarai, Elebadawa Séria, Emante de Cabaxandarai, Eblacalabarawa Séria. A glória de Deus invade esse lugar. Há uma unção de avivamento sobre essa casa. Isso. Eu estou ouvindo a igreja adorar. Eu estou ouvindo. Isso. Olha o vento de Deus soprando. Se você recebeu esta palavra, isso não é uma palavra normal. É lenha sobre o altar. 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 Você é o altar de Deus. Isso, vai adorando, vai dando o teu melhor glória, vai dando o teu melhor aleluia. Eu já vejo altares sendo acesos aqui. Eu já vejo uma pá que desce do céu para arrancar a cinza. Esta pá está tirando o pecado. Essa pá está tirando a mentira. Esta pá está tirando as cinzas e está colocando lenha nova. O vento de Deus já está soprando e o altar já está sendo aceso. O altar já está sendo aceso. Eu declaro sobre a tua vida: levante a tua mão direita para o céu. Uma tá pouca, levante as duas também. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os bombeiros do inferno não vão conseguir apagar essa chama que Deus acendeu sobre o teu coração. Os bombeiros infernais, quem é o bombeiro infernal, pastor? É aquele que só chega para tentar te tirar da presença de Deus. É aquele que só chega para te convidar para tomar cachaça. É aquele que só chega para te convidar para fumar um cigarro. É aquele que só chega para te convidar para fazer coisas erradas. Isso são bombeiros de Satanás tentando apagar a chama que está acesa sobre o teu coração. Mas em nome de Jesus, com as mãos erguidas para o céu, Deus está firmando os teus pés sobre a rocha. O vento vai soprar, mas nada vai te arrancar da presença de Deus. Nada te arrancará da presença do Pai. E você viverá os propósitos de Deus para a tua vida. Você viverá os planos de Deus para a tua história. Diz o Senhor para a tua vida: quem te viu verá. Quem te vê hoje vai ver o que Deus vai fazer na tua história ainda. Quem te viu por baixo vai te ver por cima. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu fracassando vai ver o sucesso de Deus na tua história. Vai ver o sucesso de Deus na tua história. Urabadawa Xandarai. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a presença do Pai aqui.
Isso é a igreja, isso é a igreja, isso é uma igreja viva. Pastor, a igreja que eu vou está uma frieza incomum, tem uma frieza terrível. É porque o altar está faltando lenha, é porque o altar está faltando fogo. Mas nessa igreja a brasa ainda está acesa. Nesta igreja o altar ainda tem lenha, o altar ainda tem fogo. A unção de Deus ainda desce, o avivamento de Deus ainda desce. Oh glória, oh glória, oh glória. Isso, reaviva, 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 reaviva. Reavivamento, 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 reavivamento. Billy Graham orou dizendo: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. O vento de Deus está soprando. O vento de Deus está soprando sobre o altar. Aonde tem lenha, o altar foi aceso com a chama do céu. Há uma glória de Deus sobre esse lugar. Há uma glória de Deus sobre esse lugar.